Olá, bom dia, povo de Deus, bom dia, queridas, bom dia, amadas. Do Senhor Jesus, desejo a você um ótimo dia, um dia cheio de bênçãos, um dia cheio da presença do Senhor. E que este ano seja um ano de paz, um ano de mais comprometimento com a palavra do Senhor, um ano de mais compromisso com as coisas de Deus. Eu desejo a todos, desejo muita paz, amor, saúde, não é mesmo? Que a gente tem a mania de dizer que com saúde, é verdade, com saúde a gente corre atrás, não é mesmo? E fica mais fácil da gente correr atrás, sim, dos nossos ideais, das nossas realizações, não é mesmo? Que Deus possa abençoar você, a tua casa, o teu lar, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Te convido a ler aqui Lucas 16 do 1 ao 13, que fala sobre a parábola do mordomo fiel, né? Então, te convido a ler, abra aí a Bíblia, em Lucas 16, do 1 ao 13, vamos ler, amém? Entender um pouquinho o que diz a mensagem da palavra do Senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, o qual foi acusado perante ele de dissipar seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não podereis ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse: toma tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. O que Deus fala aqui nesse pequeno texto, aleluia, glória a Deus, que é Lucas 16, do 1 ao 13, né? Ele não está dizendo, aleluia, não quis dizer, aleluia, que o homem não pode adquirir bens, que o homem não pode adquirir riquezas, né? Aleluia, glória a Deus. Então era isso, ele conversando com os seus discípulos em um dos seus ensinamentos. Aleluia, glória a Deus. Então ele não estava dizendo
ou não estava querendo falar aos seus discípulos que o homem não poderia adquirir riquezas, aleluia, glória a Deus. Então, o que nós vimos aqui é ambição, né? É exatamente, ele estava ali falando e tratando, falando da ambição que o homem tem por adquirir riqueza, não é mesmo? Então, era isso que ele estava dizendo, mesmo contrariando a Deus, mesmo tirando de alguém, né? Porque ele estava tirando de alguém, com certeza ele estava tirando de alguém que era o seu Senhor. Então Deus está mostrando aqui que esse homem estava assim, adquirindo bens através do seu mau caráter, através de algo que não agradava a Deus. Então ele estava ali em conversa com seus discípulos e dizendo que se o homem for fiel no muito, também ele é no pouco, não é mesmo? Mas se ele é infiel no pouco, também ele pode ser infiel no muito. Então ele pegou ali, aquele homem ele estava ali guardando, ele ficou ali, entregou várias coisas para vários servos, aleluia, para que todos eles viessem trabalhar, viessem multiplicar e, e ali eles teriam que devolver, né? Teriam que pagar. Então a gente viu como foi que ele fez. Quem devia 100 pagou 50 e quem devia 100 também, ele só 100 alqueires de trigo, ele só cobrou 80. Então ele não estava ali dentro do que diz os mandamentos do Senhor, né? Ele estava se opunha, assim, ele estava se opondo, ele estava contrariando a Deus com essa sua atitude, né? É isso que Cristo estava se referindo e querendo dizer aos seus discípulos, né? Não poder ficar entre dois senhores, né? Ou faz tudo direitinho, ou ama um, porque quando você fica ali entre dois senhores, você passa a amar um e odiar o outro. Não é mesmo? Então passa a agradar mais a um e desagrada a outro. Então Cristo estava ali falando e também dizendo o desejo de servir, não ficar entre o desejo de servir a dois senhores pela ambição, né? Em relação à ambição que ele estava falando, em relação à ambição que ele estava falando, porque o homem é ambicioso, o homem quer adquirir fortuna, quer adquirir riquezas, quer adquirir bem, posição social, não é mesmo? Como está em algumas parábolas, né, que a gente vê, a do filho pródigo fala isso, né, de que forma ele quis os seus bens, colocou o seu pai ali, como se colocasse o pai sobre a parede e dissesse: eu quero o que é meu, já trabalhei muito, então o que eu tenho, o que eu já consegui é o suficiente para eu viver. E essa agora do mordomo fiel, né? Do mordomo infiel. Aleluia, glória a Deus. E também nós temos mais outra parábola que fala também sobre as riquezas, que é a do jovem rico, né? Aleluia, glória a Deus. Então, para seguir a Cristo, Cristo queria que ele distribuísse, né? Ou dividisse tudo que ele tinha entre os mais pobres, não é mesmo? Então, ele diz que os seus verdadeiros seguidores, aqueles que servem a Cristo, devem fazer isso, não se, como é que eu digo, não se apegar aos bens, né? Deixar de realizar algo para Deus porque tem que fazer coisas assim que. Então, Deus estava falando aqui, ele tendo essa conversa com seus discípulos, Cristo, aleluia, para que eles se alertassem, né? Abrissem seus olhos na realização, em querer realizar algo para a sua vida, em querer adquirir bens. Naquela época era muita terra, eram muitos animais, né? Era azeite, era trigo, é diferente dos dias de hoje, né? Hoje são. Também naquele tempo tinha palácio, muitas roupas bacanas, quem poderia. Então ele disse que nada disso poderia atrapalhar aquele que quer seguir a Cristo, né?
e que as riquezas fossem adquiridas de forma lícita, trabalhando, né? Não sendo infiel, não passando por cima de alguém, não fazendo práticas que não participando de práticas que não agradam a Deus. Então ele estava ali, aleluia, glória a Deus, ele estava ali conversando com seus discípulos em relação a isso, a forma que as pessoas querem adquirir bens, querem adquirir riqueza, passando a perna em alguns, passando por cima de outros, aleluia, glória a Deus, mas que não é, aleluia, não é pecado você adquirir bens trabalhando honestamente, não é vivendo uma, não é o que Cristo, que eu pude entender aqui, é que ele é contra, sim, aqueles que querem adquirir bens sem se importar com o próximo. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que ele está dizendo. E é, na leitura que eu pude entender é que ele está falando mesmo a riqueza adquirida de fontes que não seja correta no olhar de Cristo, né? Aleluia, glória a Deus. Então, o discípulo, sim, poderia adotar para o seu viver uma forma de vida, é, uma forma de vida mais fiel, não querendo passar alguém para trás, não fazendo coisas que desagradam a Deus, usando de má fé, usando de atitudes que não venha agradar ao Senhor. Então ele estava ali conversando com seus discípulos e falando, ensinando mais uma vez os seus discípulos através de parábolas. Aleluia, glória a Deus. Nos dias de hoje, a gente sabe que a gente vive momentos muito difíceis neste aspecto, não é mesmo? Pois as exigências sociais, as exigências da vida moderna, aleluia, glória a Deus, estão a envolver cada vez mais os discípulos de Jesus, de forma que muitas vezes fica difícil para um discípulo de Jesus, para aquele que quer seguir a Jesus corretamente, para aquele que quer seguir a Jesus, aleluia, fazendo a diferença. Então fica cada vez mais difícil diferenciar a vida do servo de Deus, aleluia, glória a Deus, a vida do crente, daquela vida vivida por um homem mundano, por um homem do mundo, porque cada vez mais as competições estão sendo aí muito mais elevadas em relação a empregos, está todo mundo estudando mesmo, não é ruim, não é mesmo? Mas aí faz com que você vai perdendo foco, as competições aumentam em relação a querer conseguir um emprego com boa remuneração, aleluia, né? A corrida por uma moradia mais sofisticada, que te traga assim, que não é pecado, não é mesmo? Porque até quando a gente mora bem, traz mais conforto, você pode também, aleluia, glória a Deus, dar conforto também, oferecer conforto àqueles que te cercam, àqueles que te visitam, aleluia, glória a Deus, mas Cristo está falando dessa corrida desenfreada, não é mesmo? Que só pensa no ter, de conseguir, querer, e aleluia, e o foco é aquele, não é o foco de seguir a Cristo, de buscar salvação para si, buscar salvação para a sua família, é disto que Cristo fala, né? Ele fala aqui de ambição. A pessoa que é ambiciosa, ela faz tudo para adquirir um bem, ela faz tudo para conseguir algo, não é mesmo? Ele está falando de pessoas ambiciosas e não de pessoas trabalhadoras que correm e vão atrás, não. Ele está falando dessa ambição que se torna uma busca desenfreada pelo ter, porque eu quero, eu vou fazer, entendeu? Eu consigo. É disto que Cristo está falando, não é mesmo? E tudo isso tem levado, eu acredito, aleluia, glória a Deus, tem feito com que com que você molde o foco, né?
E aí a gente vê muitas coisas acontecendo no meio daqueles que dizem que serve a Deus, que a gente não sabe mais distinguir quem serve e aquele que não serve, porque as coisas se tornaram tão normal, não é mesmo? E às vezes esquece de mostrar o verdadeiro evangelho que o mundo precisa, né? O mundo precisa de ver o verdadeiro evangelho de Cristo, aleluia, porque se nós não falar do verdadeiro evangelho de Cristo, com simplicidade, com amor, com zelo, aleluia, glória a Deus, estamos nos tornando iguais a muitos aí que já perderam o foco, que não tem mais o foco da salvação, esqueceu que a nossa morada não é aqui, nós estamos aqui por um tempo, não é mesmo? Aleluia, glória a Deus. Então, Cristo estava falando com seus discípulos em relação a isso. Trabalhar sim, porque ele disse que também o homem não pode viver sem trabalhar, que se você não trabalha, seria bom que também não se alimentasse, né? Ele até disse que nós devemos ir ter com as formigas, acordar cedo e trabalhar. Mas ele fala aqui da busca desenfreada pela riqueza, pela ambição. É disso que o texto fala. Aleluia, glória a Deus. Porque senão nós vamos estar aí como os muitos, achando que estamos servindo a Deus e, no entanto, vamos estar servindo a Mamon, não é mesmo? Com essa busca desenfreada pelo ter, pelo conseguir. Então, ele está falando disso. Então, nós devemos ter e devemos observar o grau, qual o nosso grau de diferenciação, aleluia, glória a Deus, né? Que estabelecemos entre a nossa fidelidade a Deus e a normalidade do homem, e a normalidade do mundo, da vida social, porque hoje para o homem tudo é normal, ele não sabe mais diferenciar, ele não sabe mais o nível de diferenciação entre aquele que a sua postura, a postura de um servo de Deus, a postura de alguém que queira agradar a Deus, ou alguém que está para agradar o mundo social, a vida, entendeu? Então, nós estamos cada dia perdendo essa visão, não é mesmo? Então, Cristo também estava falando que com tudo isso que a pessoa se envolve no mundo, as riquezas, os bens, a busca pelo ter, que essa busca constante faz com que nós nos distanciamos, sim, nos distanciamos dele, nós perdemos esse relacionamento, que quanto mais acontece essa busca, né, no ego, de querer ter tudo, a gente vai perdendo esse relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Cristo. E Cristo quer ter um relacionamento comigo, Cristo quer ter um relacionamento contigo. E se nós nos perdermos nessa busca inconstante, que é o ter, é o fazer, é o correr atrás, né? Não sou contra, cada um faça, né? De forma lícita, que venha agradar a Deus, mas que não perca esse momento, não é mesmo? Esse momento com o Senhor. É um relacionamento, um momento de orar, aleluia, glória a Deus, que no seu momento de orar você não esteja aí nas suas atividades domésticas, nas suas tarefas do dia a dia. Chegou aquele momento de orar que você já se propunha, né? Você já tem se proposto no seu coração. Chegou aquele momento de orar, ore. Tenha esse relacionamento com Deus, porque Deus gosta disso. Ele diz que as coisas do mundo fazem com que nós esqueçamos as coisas espirituais. E é disso que ele fala. Ele não está dizendo que a riqueza não é para o servo de Deus, que a riqueza não é para aquele que segue, é para todos eles. Mas ele fala aqui dessa busca inconstante, às vezes ilícita, fazer algo que não agrada ao Senhor, para poder adquirir um bem, adquirir um imóvel, adquirir um carro, adquirir. Então ele está falando disso. Mas quando você está certinho, faz as coisas conforme a palavra de Deus, dentro dos mandamentos do Senhor,
você não está pecando, não é mesmo? E esse relacionamento, nós não devemos esquecer desse relacionamento com Cristo. Ele gosta de que estejamos ali conversando, aquela conversa entre pai e filho, e é de todos os dias, não é uma vez na semana, nem 2 vezes, uma vez no mês, não, é de todos os dias. Então, para que nós possamos cada dia mais estar mais próximo do Senhor, é necessário que haja esse relacionamento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Não deixe que as coisas do mundo te afastem de Cristo, porque às vezes Ele entrega tanta bênção, não é mesmo? Vai nos entregando as bênçãos, vai nos abençoando e nós vamos nos afastando dele, né? Não aconteceu. Com Jó não foi dessa forma. Com Jó não foi dessa forma. Deus deu muitos bens para Jó, mas mesmo com tudo isso, com todos os bens que ele entregou a Jó, Jó não se distanciou de Cristo. Jó tinha uma intimidade com ele, então ele quer que sejamos assim. Então, adquirir bens não é pecado, até porque Davi foi muito rico, Salomão também, Jó, Abraão. Então, todos esses profetas que a Bíblia relata, eles foram muito ricos. Naquele tempo eles eram grandes pecuaristas, né? Tinha muitos animais, fazenda muito grande, muitas terras. Aleluia, glória a Deus. Mas foram homens que não se apartaram de Deus por causa dos bens. Então, essa conversa que ele está tendo aqui foi essa conversa que ele teve com seus discípulos, que não perdesse o foco e que adquirisse tudo que fosse adquirido fosse de forma correta, de forma coerente, de forma legal, né? Mesmo não trapaceando, não passando os outros para trás. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa aqui o meu abraço, acompanhe o canal. Jesus te ama e eu também. Então, medite na palavra do Senhor, que nós lemos Lucas 16, do 1 ao 13. A parábola do mordomo infiel. Amém? Um abraço, receba a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça a leitura e tire as suas conclusões, né? Nós devemos sim ler a palavra do Senhor, mas não é só ler, nós devemos examinar as Escrituras. Então é bom que você faça esse exame, examine as Escrituras todos os dias. Amém? Fica com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.